vou gravar a segunda parte, foi falando sobre os cuidados, né, que as meninas precisam ter, que a gente precisa ter. Porque tem muitas desavisadas que acham que só vai ganhar dinheiro, e não é só isso que a gente tem que pensar, não é só dinheiro não, tem que se preocupar com muitas outras coisas, inclusive com a nossa vida, porque é com ela que a gente trabalha, né, meu amor? Então vamos ter noção. E aí, falei, vou gravar a segunda parte, para poder conscientizar as pessoas, as meninas songamongas que ficam pensando em dinheiro, e lembrar elas que não é só isso, né? Já que primeiro as pessoas gostaram muito, falei, vou gravar a segunda parte. Primeiro que eu tentei gravar esse vídeo aqui umas 500 vezes e eu acho que agora vai dar certo, vamos, né? Mas enfim, vamos lá. Tem uma coisa que eu fico observando muito, assim, que as meninas, quando falam de job, não sei o que, todo mundo, né? Quando fala, eu espero que isso aqui tá me incomodando também. Tá assim, não. Grudando no cabelo. E aí as pessoas só ficam pensando em dinheiro, não sei o que. Aí tem aqueles memes, né? Ai, se a minha amiga soubesse usar a beleza que ela tem, não sei o que, a gente já estaria rico, né? Tem essas piadinhas. Então as pessoas só pensam no dinheiro, né? E as pessoas acham também que as garotas do job só pensam em dinheiro também, quando na verdade não é bem assim. Muitas meninas sim, né, fazem loucuras aí por conta de dinheiro, mas uma boa parte não. Que graças a Deus eu faço parte dessa boa parte, né? Que eu não tô só pensando em dinheiro não, tá, amor? Eu penso em outras coisas também, principalmente a minha vida, a minha saúde. Então eu acho que é bem legal falar sobre isso, porque as pessoas ficam com isso na cabeça, né? De que é só dinheiro, quando as pessoas, alguns amigos meus e umas pessoas, quando sabem que eu entrei, quando eu falei que eu tava no job, nossa, você deve estar nadando dinheiro, nossa, você atender 2 pessoas, já é quase um salário, não sei o quê. E, e não é bem assim, né? Esse caminho, não repara a bagunça aqui atrás, não vou fechar nada, que é assim mesmo. Muito dinheiro sim, a gente entra e a gente vê muito dinheiro entrando, né? Mas tem muitos desafios, né? Então, é uma coisa que eu falei no outro vídeo, né? De alguns cuidados, que, em primeiro lugar, eu acredito que tem que ser a proteção, né? A gente tem que usar proteção, use preservativo, meninas, não fique nessa... Né? E agora surgiu um negócio também de que tomam um remédio, né? Tem muitas meninas fazendo isso, tomam um remédio que foi liberado agora, e elas tomam, e esse remédio elas tomam durante um bom tempo, acho que é o mês todo que elas tomam. E aí elas podem ficar sem preservativo. Porque esse remédio, ele não deixa contrair a doença mais perigosa, né? Que é que não tem cura, todo mundo sabe que eu não vou falar, porque não vem o caso falando, né? Nome de doença. Enfim. Mas tem outras, né? Outras DSTs, né? Não é só essa. Né? Então, esse remédio em específico, esse medicamento, ele previne, né? Ele não deixa a pessoa contrair uma doença que é a mais perigosa, mas as outras não. As outras, então você pode aí tá, você pode não, você está correndo um risco, mesmo tomando esse medicamento. De cuidar da própria vida, né? A questão de amor próprio, né? A nossa saúde. Então, eu vejo muitas meninas, a gente que quando começa a trabalhar no job, a gente tem grupos, né? Então, eu tô dentro de vários grupos, de só GPs, e eu vejo muitas meninas caindo aí neste golpe, né? De tomar esse medicamento, achando que agora eu posso dar meu brinquedo, né? Eu não vou usar a camisinha. Mas, meu amor, se você está por esse caminho, saiba que você está se contraindo outras doenças, né? Que não é legal também. Não é nem um pouco legal, né? Então, assim, o mais importante é cuidar da saúde, né? Porque afinal, sem saúde, você também não vai trabalhar, não vai fazer dinheiro, né, meu amor? Então vamos cuidar da saúde, né? E, enfim. Mas esse é o principal, assim, que eu acho. Outra coisa também que eu acho muito importante, que eu acho que eu nem falei no outro vídeo, é meninas que vão para casa de cliente. Gente, não faz isso.
Não faça isso, é muito perigoso. Na grande maioria das vezes que acontece alguma coisa ruim com as meninas, a gente vê jornal, né, noticiários, geralmente elas estão na casa, né, dessas pessoas. Elas vão para casa do cliente, atender o cliente, e isso não é legal. Tenho uma amiga minha que a gente trabalhou junto, a gente se hospedou juntas, e ela ia atender cliente de noite na casa dele. Gente, eu ficava morrendo de preocupação. Não conseguia dormir. E na maioria das vezes essas doidinhas, elas vão e elas não informam ninguém, elas simplesmente vão. E eu tinha que ficar pedindo pra minha amiga mandar a localização dela pra mim. Amiga, avisa se você chegou bem. Amiga, manda a localização. Amiga, sabe? E ela parecia que não tava nem aí, sabe? Sim. Ela só mandava mesmo porque eu pedia, porque eu sou louca, eu fico preocupada. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Né? Então não é legal você sair confiando na pessoa, numa pessoa que você nunca viu. Já é arriscado você atender alguém que você nunca viu, mesmo que seja no hotel, numa casa de hospedagem, numa pousada, né? Já é arriscado. É ainda mais quando você vai para casa da pessoa que você nunca viu na vida, em uma cidade, em um estado diferente que não é o seu. Então, assim, esse é um ponto, uma tecla que eu bato muito, assim, com as minhas amigas, que eu sempre puxo a orelha delas pra não fazer isso, sabe? Só que a maioria das meninas que trabalham viajando não fazem isso, mas sempre tem umas doidas, né? Essa minha amiga é uma maluca que eu puxava a orelha dela, mas acho que ela continua fazendo isso, enfim. Ela quer, né, mama? Então vai. Vamos orar. Não é legal, gente, não faz isso, é a nossa vida, né? Inclusive, a gente que trabalha viajando, a gente tá num outro estado, numa outra cidade, você não conhece ninguém, você nunca viu ninguém, e tu vai pra casa de uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, dentro do, a gente costuma conversar assim, quando a gente está num local que a gente tem costume de chamar de local, que é uma pousada, né, para quem não é desse ramo, e para quem tá querendo entrar nesse ramo, né, dos Kengarau. Tem lugares, locais, pousadas, casas normais que hospedam meninas, só meninas. Então a gente aluga um quarto, geralmente uma casa com 4, 3, 4 quartos ou mais, e a gente fica hospedado nessa casa. Aí a gente paga diária normalmente, que nem hotel, só que a diferença é que ali é só meninas, porque hotéis geralmente não aceitam a gente, né? Eles não querem aceitar Kengas lá no hotel deles. E com razão, né? Tem muitas meninas que não dão um bom exemplo. Enfim, fumam, se drogam, não sei o que lá, e dá problema e eles não querem. Então surgiram as casas, né? Inclusive eu tenho uma pousada, que a gente hospeda meninas para poder atender. Então as meninas vêm de outra cidade, vêm de outro estado, se hospedam nessa casa e atendem meninas. Então a gente costuma dizer que dentro deste local a gente está mais protegida do que na casa do cliente, porque ali a gente coloca as nossas regras. Por exemplo, meu cliente entrou em contato comigo, ele veio, aí lá por mensagem mesmo eu já falei para ele, falei, ó, meu bem, eu não faço tal coisa, meu atendimento é assim, assim, assado, não atendo casal, não atendo mais de uma pessoa, atendo uma pessoa por atendimento. Vou explicar como que é o meu atendimento. Beleza. Esse cliente ele já vem sabendo como que é as minhas regras e como que vai ser, e ele vai estar dentro da minha casa, né, dentro do meu local, vai ter mais meninas do lado atendendo, então assim, ele está num ambiente que ele não conhece, ele está num território que não é dele. Agora, quando você vai para casa dessa pessoa, você é quem está no território que não é seu. Então, o território é dele. As regras daquela casa é dele. Então, se ele puxar seu cabelo e você não gostar, se ele bater forte na tua cara e você não gostar, você não tem muito o que fazer, porque ele tá na casa dele. Você gritar, você não sabe se quem tá ali junto com ele, quem mora perto, sei lá, se são pessoas maldosas igual ele, você não sabe, você tá no outro território. Então, assim, não vá para casa de clientes. Atenda o seu cliente no seu hotel, no seu local que você está, na pousada que você está, entende? É muito perigoso, é muito arriscado. Todo cuidado é pouco. Eu acho que mulher ela não está segura em nenhum lugar.
principalmente nessa profissão. Então, assim, quando a gente entra nessa profissão, a gente tem que saber que a gente está correndo risco, entende? E a gente tem que saber cuidar do nosso território ali, do nosso trabalho, de como que a gente faz, colocar regras. É a gente que tem que colocar nossas regras. Então, a partir do momento que você se enfia na casa de alguém que você nunca viu na vida, você não sabe qualquer coisa que vier ali, se você gritar, se ele fechar a porta, já era, porque não tem como você abrir. É a casa dele, é o jeito dele, as coisas dele, você não sabe onde está nada. No seu local, não, você sabe onde é o quarto do colega, você sabe como, o nome que você vai gritar, fulana, me ajuda, socorro, não sei o quê. Entendeu? Então você tá no seu território. Então é uma coisa bem legal que eu gosto de falar para as pessoas, é não vá na casa de cliente, sabe? Tem cliente que fala assim, ai, é porque eu não posso ser visto, eu gosto de algo mais sigiloso, você não pode vir aqui na minha casa. Não. Ah, mas eu pago mais. Não. Gente, eu já vi meninas anunciando lá que elas cobram cobrando R$ 50 pra ir na casa do cliente. R$ 50. R$ 50 pra colocar a vida em risco. Entendeu? Nem por 1 milhão você deve colocar sua vida em risco, entendeu? Porque em geral por 50 contos, sabe? Então, assim, não coloque sua vida em risco, entendeu? Eu acredito que na maioria das vezes as meninas não estão passando fome, sabe? Não tá passando necessidade, entendeu? Elas simplesmente fazem isso porque elas. Não sei. Não sei nem por que fazem uma coisa dessa, entendeu? Outra coisa. Coisa que eu faço, né? Quando eu tô atendendo, quando o cliente marcou comigo, quando ele chegou no meu quarto, eu não atendo de porta fechada. Não atendo de porta fechada. E quando o cliente fecha, eu vou lá e abro. Eu já percebi que a maioria das vezes quando o cliente entra dentro do. Quando eu não tinha muita essa noção ainda, né? A primeira coisa que ele faz é se trancar a porta. Entendeu? E aquilo começou a me incomodar. Porque eu pensei, por que a pessoa tem necessidade de trancar a porta, sabendo ela que ali é um local de atendimento? Ou seja, a pessoa sabe que ninguém vai entrar ali. Né? Já é um local de atendimento, então não vai acontecer, não vai chegar uma outra pessoa, não vai chegar uma criança, não vai chegar ninguém. Só tem meninas atendendo. Então aquilo começou a me incomodar. Então eu parei com isso e comecei a analisar. Falei, não vou atender mais de porta fechada. E toda vez que o cliente entrava no quarto, eu já pegava a chave e já escondia. Então a porta só fica encostada mesmo ali, né? Quando você tranca, mas ela você não passa a chave. Então, não atendo o cliente de porta trancada. Porque qualquer coisa que aconteça, você já abre a porta e já sai correndo. Já dá um grito. Então é muito mais fácil de você se salvar, né? Vamos pensar. Então eu penso em tudo. Não tranque a porta, entendeu? Porque se você trancar a porta, o cliente querer fazer uma coisa com você, até você girar essa chave, mano, ainda mais, sabe? E na hora do desespero nada dá certo. Então, você acha que vai dar certo você girar uma chave? Não vai. Então, são cuidados que eu tomo. Eu também não entro em veículo. Outro ponto. Não entra em veículo de cliente. Não interessa, não entra. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca entrei, né? Eu já fiz isso sim. Mas é uma coisa que eu evito muito, entendeu? Inclusive, outro dia eu tava numa cidade aqui vizinha, e aí eu tava na academia, né? Porque geralmente quando eu viajo, eu também encontro uma academia e treino. Em toda cidade que eu vou, eu treino. E aí eu tava na academia, eu não queria perder aquele atendimento. Ele falou assim, já tô passando aqui perto e tal. Daí eu tava na academia, eu falei assim. Ele falou assim, eu te vi no semáforo. Aí eu falei, ele falou assim, vem comigo. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí eu atravessei a rua e entrei no carro dele. Aí quando eu entrei no carro, eu fiquei assim, por que eu fiz essa cagada? Aí já feito. Mas a coisa que. Tem hora que a gente faz alguma coisa assim por impulso, sabe? Mas evite o máximo fazer isso, sabe? E aí. E aqui na minha cidade também eu faço isso. Na minha cidade eu faço isso porque, como eu não atendo em casa, agora eu tô atendendo, mas eu fiquei um bom tempo sem atender na minha casa. E aí eu falava, ai, não tem um local e tal. Aí o cliente falava, vai, vamos pro motel. Aí eu entrava no carro e a gente ia. Mas assim, eu não fiz isso muitas vezes, não é regra de atendimento, entende? Então são coisas que eu faço, sabendo que não é pra fazer, e de vez em hora ou outra, de vez em quando eu faço, não na minha cidade. E em outras cidades aconteceu uma vez, que foi essa vez da academia.
Mas assim, não faz isso nem na sua cidade, nem em lugar nenhum, tá, amor? No início eu fazia muito isso na minha cidade, porque eu não sabia ainda de locais, eu não sabia, não viajava, então eu era bem leiga, eu só fiz o cadastro no site e tal, e aí o cliente perguntava se tem local, eu falava que não, ele, tô passando aí, eu ia, entendeu? Mas depois que eu comecei a viajar, não. Aí eu somente no meu local, mesmo na pousada, e não entro em veículo. Se o cliente fala assim, não quero ir aí no seu local, eu quero que você venha aqui no hotel porque eu tô hospedado. Eu falo, olha, meu bem, então você paga a taxa do meu Uber, daí a volta. Eu vou, e aí depois eu volto. O Uber novamente. Mesmo quando eles falam, não, mas eu posso te buscar. Eu falo, não, eu só vou no Uber, não entro em veículo de cliente, sabe? Então, é regra. Então, não posso ser hipócrita dizer que eu nunca fiz isso, mas hora ou outra eu já fiz, entendeu? Mas não é uma coisa, uma regra que eu faço. Eu não entro em carro de cliente, não vou na casa de cliente. Casa de cliente, de jeito nenhum. Entende? Então, são cuidados que a gente tem que tomar, né? Pra depois não virar estatística, né, meu bem? Vamos combinar. Vamos combinar. Não seja songamonga, não seja mocoronga. Outra coisa também que eu acho bem legal de falar sempre cobre antes. Não deixe para cobrar depois. O pagamento é na hora que o cliente entra no quarto, tá, meu amor? Não tem esse negócio de trepar para depois cobrar. Quando eu comecei, eu cobrava depois, porque eu não sabia. Beleza. Nunca aconteceu nada. Até que um belo dia, eu eu saía com o cliente toda semana. Ou mais, acho que 2 vezes na semana. Ele era um cliente fixo. Isso na minha cidade. Eu era bem leiga, logo no início, na primeira semana. Gente, eu fui burra há pouco tempo, tá? Porque logo, logo eu conheci as meninas e elas me ensinaram certinho como que era. Mas eu fiquei acho que um mês, eu acho. Dizer um mês, mas no início foi bem complexo, assim, porque eu não atendia todo dia. Então, eu atendia um ou outro na semana, sabe assim? Porque eu não tinha ainda como que eu posso dizer, um estilo de vida que eu poderia dar atenção para esse lado, né? Para esses atendimentos, não tinha como. E aí eu atendia um ou outro na semana e tal. E aí eu comecei a atender esse cara, né? Toda semana ele me contratava. Beleza. Ele sempre pagava depois e tal. Até que um belo dia a gente saiu e a gente foi pro motel. E quando chegou no final, o meu job na época era R$ 300 a hora. Ele simplesmente me deu 250. Nunca mais. E aconteceu um fato também, eu não sei se foi antes ou foi depois disso. Que foi um cliente fixo também, que era toda semana a gente saía. Aí aconteceu que ele pegou, a gente foi ficar e tal. E aí a minha menstruação desceu ali bem na hora e tal. E ele não pagou, não quis pagar nada, nem nada, nada, nada. E eu cobrei, falei assim, olha, não passa tanto e tal, né? Porque querendo dar o nosso tempo, né, gente? E ele não quis pagar. Esse outro lá, que não tinha 300, eu simplesmente bloqueei ele e nunca mais quis saber dele. Eu não briguei, não falei nada, eu reconheci que aquilo era um erro meu, a gente tem que reconhecer a nossa autorresponsabilidade nas coisas e não só querer culpar o outro. Então, o que eu posso mudar para que não aconteça de novo? Entende? Então, eu falei assim, nunca mais eu vou cobrar depois, agora é só antes. E aí eu mudei, nunca mais cobrei depois. E aí, esse outro que aconteceu, eu não lembro se aconteceu qual dos dois que aconteceu primeiro, mas eu acho que foi, não lembro, não lembro. Mas enfim, foi 2 lições que eu tive. E aí esse outro, a gente ficava 2 semanas também. E ele simplesmente não quis pagar. Ele falou, vou pagar e tal, e não pagou. Eu nunca mais respondi ele. Ele ficava me ligando, mandando mensagem, querendo me ver. Eu não ia, eu não vou te atender porque você sacaneou comigo, senão não pagou e tal. Ele, mas a gente nem ficou. Eu falei, não interessa. É meu tempo. E, enfim. Até que um belo dia, passou acho que uns 3, 4 meses, uns 5 meses, eu acho. Aí ele me mandou mensagem de outro número. Mandou mensagem de outro número. E eu não sabia que era ele, né? Eu tava na minha cidade, daí eu peguei e fui, que nem eu falei, às vezes quando eu tô
na minha cidade, eu cometo essa gafe de entrar no carro, mas não é legal, não faça isso, tá? Mas eu faço isso às vezes, esse erro, na minha cidade. Fora, não faço. Mas não é pra fazer em lugar nenhum. E aí, quando ele parou a caminhonete na frente do meu portão, que eu entrei, que eu abri a porta, era ele. Só que assim, não foi uma coisa tão grave, né? Que nem o outro, né? O outro a gente ficou e tal, pra depois ele se auto dar um desconto, né? De 50 reais, né? Esse não, esse realmente, a minha situação desceu e tal. Mas mesmo assim, eu sou ruim, eu perdoo, não. Aí daí eu peguei, daí a gente ficou e tal, ele pagou normal e tal, a gente voltou a ficar de novo. Mas assim, não deixe pra. Essas foram as duas lições que eu tive, né, pra aprender, assim, uns tapas na cara, sabe? Pra poder aprender. Mas não deixe pra cobrar depois, tá? E aconteceu um fato com uma amiga minha também, que ela, tipo, ela sempre cobra depois. Ela é essa regra. Eu já falei pra ela e ela não muda. E depois ele pegou e falou que tava dando problema no cartão, no Pix, não sei o que. Ele falou assim, ah, eu vou ali e já volto, nunca mais voltou. E ela ficou sem o dinheiro dela. Então, assim, não deixe pra cobrar depois, gente. Cobre antes. O cliente chega, quando chega, eu já falo, ah, vai ser o quê? Pix, é dinheiro, quanto tempo você quer? 15 minutos, é 30 minutos, é uma hora, já chega falando, entendeu? Já chega cobrando. Aí tem uns que vai achar ruim e fala, ah, meu amor, tu entra no mercado, tu come as coisas, tu pega as coisas da loja e leva pra depois pagar. Não, né? Primeiro tu paga pra depois te levar pra casa. Falo mesmo, sou dessas. Eu, hein, palhaçada. Tá achando que puta é assim, é de qualquer jeito? Né não, meu amor. É puta, mas as coisas é correta. Outra coisa, o seu preservativo, tá? Não use o preservativo do cliente. Tem muitos que falam assim, ai, eu trouxe aqui. É muito raro um trazer, mas sempre tem uns que traz. E assim, não é muito legal, né? Você usar o preservativo. Uma vez o cara trouxe um preservativo e tava todo assim, com marcas de que tava muito tempo guardado, sabe? Assim. Aí eu não usei não. Falei, meu amor, deixa eu usar o meu aqui, né? Que eu já tô acostumada com os meus. Mas evita usar o preservativo do cliente, porque você não sabe qual é a procedência desse preservativo. Às vezes tem 500 anos lá na gaveta, o trem tá vencido, o trem tá furado, você não sabe. Então, evite usar. Tá? Às vezes eu uso, assim, dependendo do comportamento, da postura do cliente, às vezes eu uso. E às vezes vem no pacotinho ali, com preço e tudo que você vê que a pessoa acabou de comprar. Às vezes até fala, tô aqui na farmácia, tô comprando e tal. Então, assim, fique atento a isso. Fique atenta a isso. Porque você não sabe qual é a procedência daquilo lá, né? Então, não é confiável. E outra coisa também, tome muito cuidado que tem cliente que tenta tirar o preservativo na hora que tá ali. Às vezes você tá vendo, tá lá de rabuá, o cara vai lá e tira, você nem vê. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Do cara tirar o preservativo, porque o homem não tá nem aí pra bagaceira nenhuma, tá? Não fique achando aí que homem tem nojo de puta, porque não tem, não. Não tem. Não tem mesmo, tá? Tanto que a maioria dos clientes das GPs são homens casados, homens comprometidos, homens que namoram, enfim, homem comprometido. Então eles não estão nem aí, amor. Eles não querem usar camisinha, usa porque é obrigado, porque a mulher fala que não vai fazer sem, né? Mas se a GP falar que vai fazer sem, ele faz, não tá nem aí. Sem contar que tem muitos que tiram, né? Inclusive teve uma colega minha que o cara tirou e depois ela reclamou, ele ainda ficou bravo, se alterou, sabe? Então tem esses casos assim de homem que quer tirar, entendeu? Ele não tá nem aí pra passar, ele não tem amor nem a vida dele, quem dirá a vida da mulher, entendeu? Então tome cuidado, sempre esteja atenta ali. De alguma forma você tem que estar atenta pra saber se o cara não tirou, entendeu? Porque às vezes se ele tirar você nem vai perceber. E às vezes você lá virando o olho pra cima lá também, porque às vezes o negócio tá bom, e aí que tu não percebe mesmo, mano. Então assim, vamos tomar cuidado. E também é uma coisa que eu faço, gente, eu tô falando coisas aqui que são cuidados que eu tomo, tá? E conselhos, mas se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente pendia. Mas são coisas que eu também sou bem medrosa. Então, assim, tem muitas meninas que não seguem isso, não fazem nada disso. Enfim, vivem também tranquilamente, fazem seu dinheiro, tá tudo certo. Né? O negócio é eu, né? Se servir pra você, ok. Se não, descarta. Mas, enfim, não atender
até tarde, sabe? Eu atendo, assim, no máximo até umas 8 horas, máximo, assim, sabe? Às vezes já aconteceu de eu não ter atendido muito bem, né? Porque a gente tem a meta, né? Quando, ainda mais quando a gente tá viajando, a gente coloca a meta. Já vou fazer R$ 1.000 no dia. Ah, vou fazer, sei lá. Tá, e coloca, cada um tem sua meta. E aí já aconteceu de eu não ter batido a minha meta, não ter atendido ninguém. E quando foi à noite, gente me mandando mensagem de madrugada, de noite, ou depois das 10 horas, e eu não atender, mesmo precisando. Porque eu penso assim, é muito melhor eu saber que eu estou bem do que eu me colocar numa situação onde eu não sei o que vai acontecer, sabe? Porque eu penso assim, de dia eu tô atendendo homens trabalhadores, homens que estão trabalhando, que estão ali na sua rotina, e tira um momentinho, ah, vou ali procurar uma puta, vou dar uma gozada. Ok. À noite, não. À noite, são homens que estão bebendo, homens que estão se drogando, que estão em festa, sabe, assim. Então eu penso dessa forma. E você não sabe o que vai vir. Mas eu já atendi à noite, já atendi pessoas maravilhosas à noite. Só que não é uma regra. Eu não atendo todos os dias à noite, assim. Eu, na maioria das vezes, eu tô muito cedo, 10 horas eu tô deitada. Assim, 8h30, 9 horas eu tô me arrumando ali, fazendo minhas coisinhas. Minha rotina. Ah, esqueci a palavra. Na minha rotina ali de dormir, entendeu? Tomando meu banho, vestindo meu pijama, enfim. Então, assim, eu não acho muito legal atender à noite. Tem meninas que atendem a noite toda, a madrugada todinha, e faz horrores de dinheiro. Uhum. Eu admiro muito, queria ter essa coragem, mas eu não tenho muito medo, porque assim, você não sabe o que vai vir à noite. A noite só tem tranqueira. Eu penso pra mim que a noite só tem tranqueira. E bêbado, gente, bêbado. Tem alguns, sim, ok, são de boa? Tem. Mas na maioria não. Na grande maioria é só tranqueira. Então eu não atendo à noite e eu acho arriscado também, né? Que tem muito bandido, pode querer roubar e tal, essas coisas. Não atendo. Não recomendo também. Mas cada um é cada um, né? Cada um sabe das suas necessidades. E eu acho que é só. Acho que é essas minhas dicas, assim, de cuidado que a gente tem que ter. Outra coisa também que eu acho bem legal falar. Nunca bater boca, sabe? Procure não bater boca com o cliente, porque você não sabe quem é que tá. É uma coisa que minha mãe sempre fala. Coração é terra que ninguém anda, né? Então a gente não sabe o que se passa no coração da pessoa, não bate boca. O cara falou alguma coisa que você não gostou. Assim, gente, eu já bati boca por mensagem, me arrependi. Sabe quando você tá de TPM? E aí eu já bati boca assim. Mas não recomendo. E é uma coisa que eu evito muito bater boca. Nem que seja por mensagem. Piorou pessoalmente. Não bate boca. Não, o cara falou uma coisa, ignora. Ai, tá bom, meu bem. Tá, tchau. Pega esse dinheiro e vai embora. Sabe, não fique querendo brigar. Tem meninas que batem no peito. Ah, não sei o que. Eu enfrento mesmo, não tenho medo de homem, não. Gente, eu tenho medo de homem. Eu vou dizer bem a verdade. Eu tenho medo de homem. E porque eles são bem mais fortes, né, que a gente. Então, assim, eu não vou mentir, não. Assim, eu sei me defender. Mas eu também não procuro, não. Porque não é legal, né? Quanto mais você puder evitar, evita. Porque você não sabe, você não conhece, você nunca visitou uma cidade diferente. Como é que você vai saber do que a pessoa é capaz, né? Então procure evitar brigar, discutir, gritar, sabe? Falou, fez alguma coisa que você não gosta, ignora. Eu mesmo tenho um monte de mensagem arquivada lá, que eu não respondo. Então, às vezes o cara falou alguma besteira, alguma merda, eu só arquivo, falo, não vou atender arquivo, nem discuto, nem respondo. E quando é pessoalmente também, que o cara marcou, bonitinho. Aí, eu já tava esperando, já mandei a localização e tal, já tava vindo. Ele simplesmente pegou e falou bem assim, ah, qual a cor da sua calcinha? Você pode mandar foto. Aí eu já me estressei também. Sabe? Coisas que irritam. Então, às vezes, uma coisa que te irrita, tu já vai bater boca e brigar. Eu só falei assim, meu bem, não vou te atender mais, tá bom? Achei que você já tava vindo, mas você tá com conversa fiada, não vou te atender mais. Aí ele falou, não, bem, tô no portão. Aí eu só atendi porque ele tava no portão. Realmente ele tava no portão, que eu ouvi o barulho da moto, né? Aí eu peguei e abri o portão. Mas assim, sabe? Coisa sem noção. Assim, fora de... Ai, parece que não tem
tem a cabeça oca, porque tem homem que acha que garota de programa é atriz pornô. E não é, gente. A gente não é atriz pornô. Entendeu? Porque a atriz pornô, ela faz um monte de presepada lá. E aí eles acham que aquela mulher de programa vai ficar fazendo a mesma coisa. Não, lá é só um filme, entendeu? Elas fazem um monte de presepada porque ela é o filme. E aí eles ficam achando que a gente vai fazer isso também. Então acho que ele achou que eu ia ficar dando trela pra aqueles assuntos sem noção, sabe? E tem uns que vai reclamar do preço, vai ficar falando que você tá muito cara, né? Essas coisas. E realmente isso irrita, estressa muito. Então não bate boca, ignora, deixa falar sozinho, porque você não sabe quem é, do que a pessoa é capaz, né? Você não conhece. Então é melhor você seguir o seu caminho, fazer seu dinheiro, ignorar, né, as conversas, né? E seguir sua vida. Não fique batendo boca, não discuta, não brigue, não xingue, piorou xingar. Entendeu? E piorou pessoalmente também. Acho que pessoalmente é o pior, né? Porque daí já tá colocando sua vida em risco. Então, são essas as dicas, eu acho que. Deixa eu ver, acho que tem mais, acho que não. Acho que é isso mesmo, assim. E. Aí, uma vez aconteceu um negócio. Aí vocês lembram de coisas. Daqui a pouco vai dar 2 horas aqui de vídeo. Eu fui atender o cara, aí ele chegou. Aí eu já vi aquele volume, assim, ó, de arma. Aí eu acho que ele já percebeu que eu fiquei com medo, né? Aí ele falou assim, cara, na porta, isso na porta. Ele chegou na porta, aí eu já fiquei assim. Aí ele falou assim, calma, meu bem, eu sou policial, tá? Só que, gente, não tem como você saber se alguém é policial ou não, só porque tá com uma arma, né? Você também não vai ficar pedindo documento, né? Pra provar que a pessoa é policial. Enfim. E aí, beleza. E eu fiquei morrendo de medo, né? Falei assim, daí ele chega e ele coloca a arma assim, ó. Bem em cima da bancada. Do lado da cama. Aí eu já fiquei assim, com o seu não passa uma agulha, né? Aí só que ele sempre foi legal e tal, bem simpático, educado, gentil. Eu atendi ele 2 vezes, depois não atendi mais porque eu fiquei com medo. Mas enfim, não demonstre que você tá com medo, tá? Eu sempre procuro, quando eu tô com medo, quando eu percebo que eu tô. Quando eu vejo alguma coisa que eu tô com medo, aí, amor, aí eu começo a falar mesmo, que daí eu sou simpática, que daí eu sou legal, entendeu? E procuro não deixar a pessoa perceber que eu tô com medo, que é pra, né, meu amor? Você tem que ser mais esperto que o diabo. E aí, mas eu tava me cagando ali de medo, né? Principalmente porque ele deixa a arma bem assim do ladinho. Você não sabe se aquela arma tá carregada, que já acha que tá aquilo. E aí ele falou bem assim, acho que foi no segundo atendimento, né? Eu atendi a primeira vez, atendi a segunda vez. Acho que foi na segunda vez que eu fiquei com medo, porque ele pegou e foi tomar banho. E aí ele pegou e antes de falar, antes de ir pro banheiro, ele falou bem assim, eu tenho medo de estar assim com meninas, porque tem muitas que são depressivas, né? E aí deixa a arma assim, aí é perigoso. Aí eu fiquei bem assim, ó. Porque é um assunto, tipo, nada a ver, um assunto nada a ver do nada. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí ele foi tomar o banho dele e tal. Aí eu já reganhei a porta lá no final, deixei a porta aberta, não fechei a porta, porque eu fiquei com medo. Então, assim, são coisas que acontecem que, que é legal falar, porque muitas pessoas acham que ser do job é só dinheiro. Não é só dinheiro, tem muita coisa que você tem que ter cuidado, você tem que ter atenção. E, e é isso. Tem que tomar muito cuidado e não pode demonstrar que você tá com medo. E já aconteceu também. Uma outra coisa que aconteceu esse tempo também comigo. E depois eu não atendi esse cara mais, porque eu fiquei com medo. Depois desse assunto que ele falou, eu fiquei com medo. Eu falei, vai que esse cara é o depressivo, né? E porque tem gente que tá depressiva, mata ele e mata quem tá junto. Eu, ai meu Deus, que vá! Eu fico bem de medo. Nunca mais atendi ele. Fiquei com medo. Mas ele era um amor de pessoa, me tratava muito bem. E aí aconteceu um outro caso também, de um cara que eu atendi. E aí eu perguntei. Não, ele tinha um jeito de bandido, né? E aí eu percebo na hora, quando o cara tem pinta de bandido, eu já falo, você é bandido, né? Eu pergunto logo, porque eu tenho paciência, já falo logo. Ou quando é drogado, já parece que se droga, né? Já pergunto logo. E amor, parece que tá escrito na testa, assim, eu olho e já percebo que é. Aí eu perguntei, você tem cara de bandido, né? Aí ele falou assim, ele ficou dando risada. Aí beleza, né? E jeito, sabe, jeito, conversa e tal.
Aí depois eu perguntei, o que você faz? Aí ele falou assim, ele falou, não queria falar o que ele fazia. Eu falei, eu acho que você mexe com droga, mexe com coisa errada. Aí ele começou a dar risada e falou, né? Falou que já tinha matado uma pessoa, que não sei o que, começou a falar. Que era fugitivo, que não sei o que. Falei. Aí eu fiz a fina, né? Falei, que legal, olha. Você é agora a mulher do chefe. Falei, sim, amor, eu sou mais esperta que o diabo. Aí ele começou a dar risada, enfim, mas eu fiquei com o cu na mão, não sabia de mim, sabe? E passava uma agulha ali naquela hora. E aí tratar bem, né, amor? Quanto mais medo eu tenho, mais eu trato bem. Então eu sou dessas. É assim que a gente vence o inimigo. Então, são coisas que a gente passa que as pessoas acham que é um mar de rosas, né? Tá ganhando muito dinheiro, realmente ganha muito dinheiro. Mas tem que tomar muito cuidado, não é assim de qualquer jeito. Tem que ser muito esperta também, entendeu? E eu acho que muitas meninas se dão mal porque querem, né, dar uma de espertona, de brava, e quer enfrentar e acaba, às vezes, né, numa situação não tão legal. Então, seja mais esperta. E curte e se inscreve, tá, amor? Porque eu tô vendo um monte de gente aqui vendo e não tá se inscrevendo e não tá curtindo, tá bom? Beijos.